Um só poder, eternamente bendito. Verdadeiro, justo, misericordioso, bondoso, amoroso. Criador dos céus e da terra e tudo que de bom contém. E nos ofertar a vida. Ele, a autoridade, ele é o Senhor. O universo fala verdadeiramente. Uma palavra que eu possa realmente mencionar, sem que o próprio universo me dá prova e me comprova. E me julga. Um só é quem julga todo homem. Não existe partido, não existe enganador que possa realmente suportar a sua luz e suportar quando ele aplicar a sua ira. Assim, consideremos. Estamos falando de um só eterno, altíssimo Deus, de Melquisedeque, abençoador de Abraão, e da bênção a Abraão, a bênção a todas as famílias da terra, na boa vontade do justo. Estive pensando uns minutos atrás e me veio pensar, vou fazer um vídeo. Não sei do tempo que levarei, porque eu, quando aqui sento, estou falando de maneira livre, não tenho um pré-estabelecimento ordenado de como colocarei. Mas ficarei nas palavras do Alexandre Garcia. Uma ampla revelação quando diz, através do poder daqueles que a todos move. Diz que o trato, a advocação, a defesa do necessitado em relação às pretensões fraudulentas das razões do reais do PIX, de um governo que não é fiel, não merece nenhuma confiabilidade, dos seus próprios ministros e seus ministros aqui e ali, na mais alta posição que se diz de Corte Suprema, são todas sobre seu mesmo dolo e do dolo do seu caráter nomeado. Ora, compreendamos, disse Alexandre Garcia, que houve um plebiscito. Em verdade, um plebiscito. É como dissesse, onde se manifesta de fato a vontade popular. Não a vontade comprada, subsidiada, fraudada, como nas urnas o fazem. Não. Mas simplesmente de cada homem no seu lugar. Como aqui eu estou, num lugar fechado, tranquilo, na minha casa. E me permite receber do alto, do poder e domínio pleno daquele que rege o universo, o que é verdadeiro, o que é falso. Assim, me dá o poder de julgar. Esse poder não é em si mesmo de cada um que acolhe, é de um só poder, que dá a vida a todo homem de boa vontade. Consideremos o plebiscito, essa palavra aberta na defesa do PIX a favor do necessitado, é a abertura, como eu falei num vídeo anterior, um limiar de novo momento histórico ao homem, em que a forma, os meios de comunicação, prontamente, com as imagens e áudios presentes, propiciam dizer prontamente o resultado
de uma decisão através de um plebiscito. É claro, é bom agora estabelecer em que condições esse plebiscito se estabeleceria. Eu diria que todo momento que a crise fica de fato mais grave, como no momento que estamos vivendo, nessa gravidade de um desgoverno que corrompe as instituições da nação. Assim, esse plebiscito está no mesmo suporte de alguém que usa do celular e, através dele, está referenciado para que o Moraes, se quiser alcançá-lo, primeiro proceder a mandar a polícia na casa daquele alvo, a fim de depois, através do celular, interpretar algo que eu possa condenar. Então, os registros do meu celular, do teu celular, do celular do Moraes, do celular de todos, tem os registros que a todos condenam. A figura, o importante é quem é um só por julgar. Não pode ficar na mão do homem fraudulento. Pois bem, dentro dessa linha de consideração, que é racional, é alto juízo, compreendamos que todo homem que tem um celular hoje, ele é mais qualificado pelo celular, como do uso faz Moraes no momento oportuno que lhe convém, e assim funciona com mais eficácia que o CPF. Ora, mas primeiro o celular, e pelos seus artifícios, vamos chamar de, como chama? De você ter algo ali inserido que propicia algo que estenda mais a sua aplicabilidade, ou a sua aplicação. Chamam de, está me faltando a memória. Mas é nesse particular que estamos considerando. Veja que quando alguém faz uso de um carro, de chamar de estar de transportar, que transportá-lo através de um carro, individualmente, ele vai usar o Uber. O Uber exige o celular. Mas, nesse celular que o Uber agora tem o domínio, ele realmente já sabe quais são aqueles que são confiáveis. Ou seja, aquele o motorista quer entregar alguém que necessita ser transportado. Nesse particular, estaríamos afirmando. O Uber traz as garantias de dizer que fielmente, de fato, aqueles que estão sendo autorizados no Uber são honestos. Não tem conta policial. Não tem débitos. É simples. Ninguém subiria se tivesse, de fato, aquele a serviço do ladrão, que depois de roubos e tantos crimes, está solto. Ele deram uma faixa de presidência. É muito diferente. Enquanto a consideração do sistema está naqueles mesmos que ele nomeou, a partir da própria corrupção que lhe pertence, também estão os seus advogados e os seus mensuradores do que é justo, o que é certo e o que é garantido. Não há garantia nenhuma. Se assim consideremos, eu diria o celular num plebiscito aberto, como redundou no retorno, no recuo do desgoverno em relação às taxas do PIX, assim, faríamos prontamente um plebiscito, muito além das pretensões do Pacheco, na sua perversão de juízo, e muito menos na ideia de Moraes como dono ou senhor de todos, porque tanto ele como Moraes, como o executivo chamado solto, ou seja, o presidente eleito de maneira anormal, evidente,
num clima totalmente de gente que não merece confiabilidade. Não te deram, de fato, a prova, o testemunho de quem você votou. Como disse recentemente, aquele cidadão que é um homem vivenciado na justiça criminal, que vai dizer a respeito das decisões de Moraes quanto ao passaporte do ex-presidente. Ele vai dizer duas coisas que me chamam a atenção, diz ele. É o Coelho, se não me engano. O primeiro, diz ele, a mesma formalidade que ele exigiu, pondo em dúvida tudo aquilo que os jornais americanos falaram e que nunca desmentiram. Coloca todos aqueles sobre o dolo de mentirosos, sob a ótica dele exclusiva. E nesse particular, essa mesma exigência não o fizeram, e ele e o Barroso sustentaram a fraude de não dar, de fato, a confirmação do teu voto. Então, a formalidade da urna, não houve formalização. Eles não deram formalização, não quiseram formalizar. Ora, primeira observação do senhor Coelho. E a segunda observação vai dizer que o ato de Moraes apenas pré-configura, que já condenou aquele que negou o passaporte. Ou seja, não poderia deixar de dá-lo. Mas se o fez assim, ele já condenou aquele que está para ser julgado, e cujas considerações não têm prova. E todos nós, conscientemente, concordamos que a incapacidade, a inaptidão de um judiciário, agora no estado em que se encontra, sob a égide do ladrão, o solto, que trouxe agora a libertinagem dentro do judiciário, não merece a mínima confiabilidade de querer confrontar tais fundamentos contra aqueles que já mostraram uma vida honesta, como o do general que foi preso, o Braga Neto. Assim como traz também o formalismo para condenar o Cid. Vão armar um formalismo de maneira que alcança ter que corromper um funcionário americano, se é que foi dado por um americano, mas isso será provado, porque diz o Trump que será de fato agora buscado. O que ocorreu? Através do seu sistema de inteligência agora renovado. Pois bem, eu pergunto, o PIX, ou seja, o pensamento popular em relação ao PIX, em confirmação de concordância com os juízos do alto dados àquele menino de Minas Gerais, é a pergunta. No mesmo juízo, todas as mazelas seriam condenadas. Se sobrepõem aos regimentos internos, as falsas pretensões da democracia de Moraes e das falsas pretensões da posse da urna nas mãos do Barroso e de uma polícia corrompida, em parte. E dessa, em parte, são aqueles que estão no poder e domínio de poder de autoridade teórica instituída, segundo o pensar de Moraes, desde a época que levantou a questão de exigir, de saber o que se tratava no ministério do ex-presidente, e através do envolvimento, induziu o envolvimento
do Moro, que agora sofre os danos correspondentes. É simples. Então eu pergunto, todos têm os seus celulares. Por eles todos manifestam o seu Pix. Por eles todos transpõem e fazem. Por eles o Moraes vai buscar formas de condenar alguém. Pelo mesmo celular que está na mão de todos, faça-se as grandes decisões e o juízo prontamente. Assim, tiramos de fato da mídia corrompida, daquela que é paga para dar os resultados fraudulentos. Não precisa dela dizer qual é a inclinação e as decisões que o povo vai tomar e já está tomando. Não haverá engano a respeito da popularidade ou do populismo ou do engano da mentira, como de fato a nação de um povo livre trata e considera. Então estaríamos dizendo, o que estou falando não se aplica só ao Brasil, porque os juízos são em caráter eterno. Dizer o que é falso, o que é fraudulento e o que é verdadeiro vale em todo lugar, onde um homem reto, no Espírito de Cristo, está para falar e para defender a causa do justo. É simples. Aí todo esse dano todo, essa burocracia geral, cai por terra. Ou seja, os infernos não terão mais lugar. Talvez seja aí que o São João, ele vai declarar no Apocalipse que por um tempo serão abertos o fosso da onde virão os demônios imundos e subirão à terra, porque seu tempo é curto. Ficou claro? É uma evidência. Se quiserem calar, vão ter que calar a todos. A todos. E a si mesmos. E a tudo está instituído. E tem por referencial o mesmo fundamento de princípio. Que do juízo eterno foi dado ao homem utilizar agora, nesse presente século, a tecnologia possível. Antes, que não havia por adoção. Por quê? Não havia ainda sendo conhecida. Não fora ainda revelada. Hoje, sim. Então, se eu abro aqui um plebiscito mundial e coloque questões de um caso e do outro e vou perguntar qual é o justo, qual é o fraudulento, todos dirão. Todos dirão. Por surpresa, não surpresa, eu já tinha certeza, eu formulei ao Google, qual o jornal francês, sob a política do Macron, realmente condena os atos do governo Lula em aliança com Moraes no trato do imoral perseguição aos direitos humanos. A leitura que fiz vai declarar, num pensamento de um jornal francês, não sei se é o Le Monde, o perfil do Moraes é que fosse de um herói. Ora, como pode de fato o francês ser uma imagem propícia do Bolsonaro, que reage às ações de um corrupto como presidente da nação do Brasil? Quem lá reagirá? Qual é de fato o mover de poder de alguém que se contraponha quando aquele que propicia essa publicação, e não há ninguém que diga não é verdade, sustente aquilo como verdadeiro? Não há, de fato, alguém para dizer isso é fake news. Não corresponde aos fatos do Brasil. Estão compreendendo? Assim considerando, é uma evidência que essa confusão do passaporte é bom.
É bom. Reforça agora os jornais americanos, o povo americano, mostrar de fato que o dolo que envolve os pretensos amigos é de quem o Biden se aconselhou. A Ucrânia? A guerra? Está lá. Zelensky sofrerá o dano, certamente. Vai ter que responder diante do seu povo. Mas qual é o povo do Zelensky? Alguém poderá dizer? Bom, é uma boa pergunta. Porque aqui no Brasil hoje, atualmente, tem um tentando ficar como cabeça em lugar do Pacheco. Mas ele não é confiável. A pergunta fica, qual é seu povo? Como está por Hamas e estar por Israel simultaneamente? Ninguém poderá servir a dois senhores, diz Jesus Cristo, a quem tu negas. Eu pergunto, tens mais poder de juízo que Jesus Cristo? E dizer que é do judaísmo nega a ele? Olha, é como dissesse, como é que eu vou de fato dizer que eu sou por Jesus Cristo e eu acolho o Moraes e acolho o Lula? Nem são inseparáveis essas questões. Mas ele quer inventar religiosidade sem que haja justiça efetiva no trato e no testemunho. Todos se tornaram falsos e destituídos da glória de Deus, diz o profeta da verdade e justiça, de Israel em verdade. Ou não sabem disso? Ou nunca ouviram? Desde Abraão, anterior a Abraão, isso está declarado. E Melquisedeque, o fundamento e princípio está estabelecido para que as famílias da terra sejam abençoadas. Não as amaldiçoem. Os malditos se colocar como autoridade e supremos sobre aquele que tem a supremacia da vida. Não o façam. Vós persistis exercitar juízos para a morte. E nas fraudes morrerão. Pergunto, o que esperam? Qual é o prêmio que esperam no vindouro? Se é que admitem que há o vindouro e que esse juízo é eterno, ou será que ele é surdo e não ouve as orações de preces daqueles que são perseguidos? Pois bem, é só fazer agora, definir os critérios dessa plebiscito por períodos e sob condições prévias para que não fique abusivo. Aí teremos, de fato, uma consideração internacional. Será elemento de provas de uma ordem, sim, internacional em justiça, aberta e pública. E pergunta, quem sustentará? Quem tiver a força. Mas a força é a força da persuasão do Santo Espírito. Aqui ficamos. Aqui ficamos. Escrevi ali, em vermelho destacado, faz o L, aquele que faz o L, faz o Pix, para fraudar o necessitado. E vai dizer, oferta assim a picanha, e diz, para tomar uma cervejinha na esquina, do fruto do ladrão do teu celular.
Moraes acolhe prontamente o celular de quem ele tira. E lembro bem também, para não perder o ramo, que, por exemplo, o Alcolumbre tem uma dívida. Eu não sei se essa dívida ele pagou, está pagando, ou se tornou uma dívida impagável. Também não sei de fato como ele pensa. Nesse, claro, uma decisão vital. É uma decisão da essência da vida. É uma decisão da moral, da razão, dos propósitos maiores da vida. Ele teve um irmão processado por tráfico de drogas. A pergunta fica, nunca mais falou. Ora, teria passaporte ou está retido por questão cautelar. Então, as considerações não conseguem sair da mente de alguém que vai pensar. Vai dizer alguém, tu estás acusando? Não, estou levantando os fatos. Agora, as questões do julgar, de um só poder julga e me dá consciência de dizer, esse retém a fraude. E esse agora está numa prostração de ter que ficar sujeito daquilo que conseguiu tirar aquele a quem de fato ele tem um grau de consideração. E é normal que assim seja. Mas não pode haver essa fraudulência de alguém fazer uso disso para conduzir a não poder sair do lugar onde o colocaram, num poço de perdição. Assim sendo, mudem o cabeça do Senado, porque essa decisão vai determinar os próximos senadores. Não se iludam. Todos vós que estáis sustentando esta fraude, e por Pacheco, em fazer os impedimentos para que aquilo que é o dolo grave seja mantido, por razões, como eu falei, do Alcolumbre ou do Pacheco, de forma oculta. Mudará. Eles não ficarão. Não há mais lugar para fraudar a verdade. Ficou claro? Porque todas as vossas conversações e vossos tratos e vossas imagens estão por registro. Não só em caráter agora mundial. Porque a Meta, o X e outras plataformas não vão segurar, reter o dolo. Ou apaga tudo. E como diz o Barroso, vamos voltar lá aos princípios. Quando estamos, dizem alguns considerando, subindo em árvores para buscar tirar do fruto a comida da qual nos alimentamos. Não creio assim. Mas assim é a narrativa. Ficamos. Fica para os meus irmãos pensar de um homem que me fez o mesmo homem de um só quem te fez. E como pensaríamos diferente de uma só fonte do bem pensar? Absolutamente. De um só poder, dos meus juízos. Viverei, eternamente viverei.